Amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião de Apocalipse. Estamos na mensagem de número 112, cujo título é O Pastorear Perfeito do Cordeiro. Eu até pensei em achar um título até mais completo do que esse, mas o nosso Cordeiro amado, maravilhoso, nos pastoreia de forma perfeita. Mas vamos perceber que não é só o Cordeiro que pastoreia, né? É o Deus triuno. Mas, irmãos, vamos entrar na mensagem de hoje. Hoje é uma mensagem provavelmente mais curta, porque nós vamos finalizar o capítulo 7, que ficou um pouquinho que faltou para os versículos que faltaram para nós comentarmos, desfrutarmos da mensagem passada. E provavelmente, segundo a vontade do Senhor, se assim Ele permitir, na semana que vem, nós já entramos na próxima mensagem, já entramos no capítulo 8. Mas nós paramos, se vocês se recordam, daqueles que estão acompanhando, nós paramos na semana passada, na última mensagem, a visão dos glorificados ali, nós paramos no versículo, basicamente no 14. Eu vou ler um pouquinho do 13 em diante, mas nós paramos no 14. Aí fala assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Você veja que o contexto, se nós observarmos o versículo anterior, é que estava tendo uma grande louvor no céu, estava tendo uma explosão no céu de louvor, não é? Você se recorda? Eu vou voltar um pouquinho, porque eu vou voltar no versículo 9 só para os irmãos se contextualizarem, porque às vezes de uma semana para outra, uma mensagem para outra, os irmãos perdem um pouco o foco, né? E a gente pode esquecer um pouquinho. Então vamos ler do versículo 9 em diante. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono. Então, eles estavam diante do trono e diante do cordeiro. Então, eles estavam diante do trono e diante do cordeiro. Quando fala diante do trono, diante do cordeiro, está subentendido, irmãos. Nunca esqueçam, quando fala diante do trono, está subentendido, está se falando diante de Deus, diante do trono, diante de Deus, Deus Pai, e diante do cordeiro, o Senhor Jesus, né? Porque se nós voltarmos lá para o capítulo 4 é a visão do trono, que é a visão de Deus no trono, e o capítulo 5 é a visão do Cordeiro, né, do Senhor, na ascensão do Senhor depois que ele ascendeu aos céus. Então, aí quando fala diante do trono, está se referindo diante de Deus e diante do Cordeiro do Senhor Jesus. Aí estava continuando, vestidos de vestiduras brancas, com palma nas mãos, ou seja, eles estavam essa multidão que veio de todas as línguas, povos, nações, eles estavam em vitória, em situação de vitória, né? Porque palmas significa vitória. Palmas aí é ramos de palmeira, tá? Quando fala palmas, não é as palmas da mão, não, tá? Palmas está se referindo às palmeiras. E no Velho Testamento, e também no Novo, toda vez que alguém tinha palmas, né? Palmeiras, folhas de palmeiras, sinal de vitória. Você se recorda quando o Senhor entrou em Jerusalém? Ele entrou pouco antes de morrer. O Senhor entrou e a multidão foi colocando ramos de palmeiras, né? Sinal de vitória, que o rei estava entrando em vitória. Vamos continuar. Aí, versículo 10. E clamavam em grande voz, dizendo: é o que eu falei para os irmãos em algumas mensagens passadas. O nível do volume de voz em Apocalipse é sempre de grande voz, né? Clamavam em grande voz. E eu expliquei isso para os irmãos em mensagens passadas, né? Por que grande voz? Isso se repete muito em Apocalipse, grande voz. Por que grande voz? Porque nas coisas celestiais, de respeito às coisas celestiais, o tom é muito alto, a sensibilidade para se ouvir é imensa. Quando nós estamos envolvidos com as coisas da terra, nós não conseguimos ouvir a altura do volume celestial, das coisas celestiais. Nós estamos tão envolvidos, às vezes, com as coisas terrenas, que nossos ouvidos não conseguem captar os louvores celestiais, a voz celestial. Mas quando aqueles que estão no livro de Apocalipse, que é a visão de João, a visão que ele começou lá no céu, lembra? No capítulo 4, ele só para cá, ali tudo é algo, um volume celestial, por isso é grande voz. Isso aplicando para a nossa vida, quer dizer que
Se nós formos sensíveis no espírito, as coisas espirituais sempre terão uma grande voz no nosso ouvido, não é? Então vamos continuar, né? Porque na Terra tem muito barulho para confundir nossos ouvidos espirituais. Tem muitos falares, muitas vozes, muitas coisas. Então, irmãos, na questão das coisas espirituais, nós precisamos ter sensibilidade espiritual, né? Então vamos voltar. Eu falei que clamava em grande voz dizendo ao nosso Deus, esses que estavam nessa multidão, que são os vencedores, clamavam, falavam assim, ao nosso Deus que se assenta no trono, está explicando para você, está explicado, né, que quando se fala do trono era Deus, né? E ao Cordeiro pertence a salvação. Então, quem salva é Deus e o Cordeiro, não é? A salvação pertence a Deus, pertence ao Cordeiro. Nós não salvamos ninguém, nem mesmo a nós mesmos, né? A salvação pertence a Deus e ao Cordeiro, e Ele que efetua essa salvação em nós, né? A boa obra que Ele começou, Paulo mesmo fala, né, das epístolas, Ele há de findá-la. Então, Ele é o responsável. É claro que não diz respeito à nossa salvação da nossa alma, precisa da nossa cooperação, da nossa permissão, mas quem faz e efetua é o Senhor. Aí vamos continuar. Versículo 11: Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, e os anciãos, são os 24 anciãos, os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: olha que cena maravilhosa, não é? É equivalente à cena do capítulo 5, assim, só que o capítulo 5 não tinha essa multidão de pessoas, porque elas não tinham sido ainda arrebatadas. Nós falamos isso na mensagem passada. Mas a situação é muito parecida, mas que agora com a multidão de pessoas. E aí fala, adoraram a Deus dizendo, Amém. Então, a primeira coisa que eles adoraram é com o Amém. Então, nós falamos para os irmãos semana passada, estou só recapitulando aqui, a importância de nós falarmos Amém. O Amém, o Amém, a palavra Amém, quando sai do nosso espírito, é uma forma de adoração. Nós precisamos aprender a dizer Amém, irmãos. Não é? Quando alguém está compartilhando a palavra, alguém precisa dizer amém. Quando alguém está orando, nós precisamos dizer amém. Né? Amém, amém quer dizer assim seja. O amém é como se nós tivéssemos é, a palavra, eu sempre, quando tento achar essa palavra em português, eu me confundo. Em inglês é muito claro para mim. Uma rendição. Isso, lembrei. O amém é como nós estivermos nos rendendo a Deus, dizendo assim: Senhor, eu me rendo. Assim seja feita a tua vontade. A tua vontade é soberana. Assim seja feita, Senhor, a tua vontade. Amém, né? Então é um sinal de rendição. Isso é uma adoração. Aí eles continuaram: o louvor e a glória e a sabedoria, as ações de graças, a honra e o poder e a força, seja ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então, tudo isso pertence ao nosso Deus. O louvor é para Ele. E a glória é para Ele. Nunca pode ser para homem nenhum. E a sabedoria é dele, veio dele. Cristo se nos tornou sabedoria, como fala 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, se não me engano. E as ações de graças é para Ele. Nós devemos ter uma vida de ações de graças para o Senhor. E a honra é ao Senhor e a sua palavra e a sua obra de salvação. E o poder pertence a Ele e a força também é dele. Sejam ao nosso Deus. E isso tem que ser eterno, pelos séculos dos séculos. Amém. Então nunca podemos esquecer disso, irmão, desses versículos, né? Parece um versículo tão pequeno, parece uma coisa tão simples, mas isso no nosso dia somos testados é, quase que diuturnamente com esse versículo. Se nós começar a parar para pensar, quantas vezes nós louvamos as pessoas? Quantas vezes nós damos glória a situações e pessoas? Quantas vezes nós roubamos a sabedoria para nós? Achamos que nós somos sábios. Quantas vezes nós não damos ações de graça, não agradecemos ao Senhor pelo que Ele faz? Enquanto deveríamos em tudo dar graça, que essa é a vontade de Deus. Quantas vezes nós não damos honra? Eu vim falando para os irmãos, né? Nas pequenas coisas nós nos damos honra, né? Os cristãos, às vezes, são os que mais desonram o nome do Senhor. É impressionante isso. Ah, eu digo isso, por exemplo, né? Já falei para os irmãos, né? Puxa, exemplificando, né? Esse é só um exemplo, tá, irmãos? Não reparem, não. Não estou pegando uma situação específica, não.
Existem muitas maneiras de nós honrarmos o Senhor. Mas, por exemplo, nós temos, em Araguaína, nós temos a reunião Partir do Pão uma única vez por semana. Também partir só parte uma vez por semana, né? E essa reunião é domingo, de manhã. Quantos irmãos deixam de ir domingo de manhã por vários motivos? Uns porque preferem a cama, outros porque decidem trabalhar logo no domingo de manhã. Onde está a honra ao Senhor? Que honra é essa que nós estamos falando? Para que serve essa honra, então? Né? Nós estamos nos enganando, não estamos, não, irmãos? Né? Onde está a honra? Onde está a honra? Não é? Quando nós decidimos dar honra ao Senhor, nas pequenas coisas é que o Senhor ele é magnificado. E nós não podemos esquecer que quem está falando isso aqui são os anjos. Nesse versículo aqui, são os quatro seres viventes, os 24 anciãos e os anjos. Eles estão proclamando isso aqui. Mas isso aqui, na verdade, é a atitude dos vencedores. Esses que foram arrebatados essa multidão. Certamente foram arrebatados porque eles deixaram o Senhor trabalhar neles, porque eles deram o louvor, deram a glória, a sabedoria, a ação de graça, a honra, o poder e a força para o nosso Deus. Não é? Só aqueles que fazem e têm essa atitude é que realmente são os vencedores. Vamos continuar, né? Que já falei semana passada, irmãos, eu estou só recapitulando. Versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Então, foram duas perguntas numa frase só. Então, a primeira pergunta é: quem são esses? É uma pergunta difícil. Parece que é fácil, mas não é. E de onde vieram? Não é? Aí vem respondendo. Respondi-lhe. Meu Senhor, tu sabes, né? Até brinquei com os irmãos. A resposta de João foi ótima. Quando nós tivermos um mistério que nós não sabemos, a melhor resposta é essa. Fala assim, Senhor, tu sabes. Né, os irmãos aqui estão rindo, mas essa que é a verdade, né? É, nós devemos ter esse coração. Senhor, eu não sei de nada, tu sabes, né? E ele sabe mesmo. Mas aí o anjo respondeu. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, ou no grego, a tribulação a grande, tá? Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, aqui o anjo explicou inicialmente quem eram esses, né, e de onde eles vieram. Parece muito simples a resposta, mas nós vimos na semana passada, expliquei para os irmãos que a grande tribulação aqui, naquilo que nós cremos, deixo bem claro isso, tá? Na nossa visão de Apocalipse, porque nós não somos dogmáticos, né, dizendo que a nossa visão é a única correta, nada disso. Mas para que se para que pra da maneira como nós entendemos Apocalipse, para que se feche o quebra-cabeça de Apocalipse, e por vários motivos que eu expliquei semana passada, se você não ouviu a mensagem passada, ouça a mensagem semana passada para você entender as razões, os motivos, as explicações. A grande tribulação aqui não pode ser a grande tribulação dos 3 anos e meio, tá? E isso nós explicamos o porquê. Claro que há vários autores que acreditam que é a grande tribulação dos 3 anos e meio, e existem vários tipos de teoria nesse capítulo. Por isso que é um mistério que eu falo, né? Mas pela lógica de tudo que nós estamos desfrutando, não dá para entender que é a grande tribulação dos 3 anos e meio, que ainda não aconteceu ainda. Então vai acontecer no capítulo seguinte. Lá no capítulo 8, na verdade, na verdade, nem no capítulo 8, a partir do capítulo 9 começa a grande tribulação, tá? Que é a quinta trombeta do sétimo selo. E aqui nós estamos num parêntese entre o sexto selo e o sétimo selo que nem começou, tá? Então, como é que eles podem vir da grande tribulação se ela não começou? O irmão pegou e falou semana passada, né? Mas o Apocalipse está fora do tempo. Ó. E tá verdade, está fora do tempo. Mas existe uma certa cronologia, né? Mas vamos voltar. O mais importante, isso eu já expliquei semana passada, eu não quero entrar nisso agora, novamente. Senão repetiria a mensagem, né? Mas vamos voltar. Aí eles falam assim, lavaram suas vestiduras, e eu expliquei isso para os irmãos também. Lembre-se, vestiduras está no plural, são duas, eu expliquei isso para os irmãos, tá? Não é lavaram sua vestidura, suas vestiduras. Aí eu expliquei que são duas vestiduras. Uma é a que nós recebemos ao crer no Senhor, que essa é a justificação objetiva, quando o Senhor nos justificou pela fé.
e a outra é a vestidura da nossa justificação subjetiva. Quando nós, e as palavras, a santificação subjetiva a justificação subjetiva é a santificação, é a salvação da nossa alma, quando nós vamos permitindo que o Senhor vai trabalhando em nós. São os atos de justiça dos santos, né? Que lá em Apocalipse 19, que a noiva está se vestindo, que são os atos de justiça, tá? Aí fala, e lavar suas vestiduras, aí fala, e as alvejaram no sangue do Cordeiro, né? É, aí alguém pode explicar assim, mas peraí, irmão Gustavo, quer dizer que a nossa segunda veste, ela também é lavada no sangue do Cordeiro? A primeira é, mas a segunda diz respeito ao sangue do Cordeiro? Necessariamente não. Mas a ordem que está o versículo aqui confunde a gente. Acho que as duas foram lavadas com sangue, tá? Mas vários estudiosos explicam claramente para nós. Eu não estou entrando nessas coisas, sabe, irmãos? Porque não é o nosso intuito aqui. Mas vários estudiosos explicam para nós claramente isso aí, que é pelo tempo verbal, não está dizendo que são as duas que foram lavadas, né? A primeira que foi lavada, a segunda não. Então, explicação. Mas eu não quero entrar nisso aí porque eu acho que não há necessidade. Mas o ponto é, são as duas vestiduras, foram salvos, já foram trabalhados, né? É agora que vem os versículos da mensagem de hoje. Aí fala, razão, porque se acham diante do trono de Deus, então diante do trono de Deus diante de Deus, tá? Nós vimos lá no começo do versículo 9. E o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono, que é Deus, Pai, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. E aí jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono, agora é o cordeiro, tá do cordeiro, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Bom, eu li os versículos, eu vou explicar. Esses versículos de 15 a 17, se irmãos comparar esses versículos com o que está escrito lá em Apocalipse, vamos comparar lá com Apocalipse 21. Vamos lá, Apocalipse 21. Vocês vão ver que são muito parecidos esse versículo com o que está escrito em Apocalipse 21, do versículo 3 e 4. E também é muito parecido com o que está escrito em Apocalipse 22, versículo 3 a 5. Vamos ler, para vocês entenderem. Apocalipse 21, versículo 3, fala assim, ó. Então ouvi grande voz vinda do trono, ó, ao trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Lembra que Deus fala ali no Apocalipse capítulo 7, fala que Deus tenderá sobre eles o seu tabernáculo? Aí que fala: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E o último versículo de Apocalipse 7 é o que fala agora, ó. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tá vendo? É muito parecido. Aí, se você pegar o capítulo 22, o versículo 3, fala assim, de novo, olha o versículo, no versículo 1 fala do trono, ó. Apocalipse 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Aí pula para o 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela é na Nova Jerusalém, né? Estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão sua face, e na sua fronte estará o nome dele. E já não haverá noite, então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, irmãos, percebem como é parecido o final do capítulo 7 com o que está mostrando no capítulo 21 e 22. Ora, o que é que está mostrando no capítulo 21 e 22? Está mostrando a Nova Jerusalém, a situação eterna que os filhos de Deus vão estar. Não é isso? Apocalipse 21 e 22, nós vamos chegar lá um dia, se Deus permitir. Apocalipse 21 e 22 mostra a Nova Jerusalém, a situação eterna. Ou seja, todos os filhos de Deus salvos, redimidos, trabalhados, né? Totalmente trabalhados e santificados, né?
e servindo a Deus eternamente. E o Senhor e o Pai estendendo sobre eles o seu tabernáculo, né? E Cristo apacentando cada um de nós por toda a eternidade. E Apocalipse 7 também termina assim. Ora, o que que nós concluímos com isso? Concluímos que o que é nos mostrado em Apocalipse capítulo 7, o versículo 9, que fala dos anjos glorificados, vou botar Apocalipse 7, do versículo 9 até o versículo 15, 17, mostra uma visão que começou com o arrebatamento dos vencedores até o trono. Se você não está entendendo, irmão, você precisa ouvir a mensagem passada, tá bom? É importante. Começa com a visão do arrebatamento dos vencedores até o trono e vai até a eternidade. Por quê? Porque termina nos versículos, no versículo 15, 16, 17, igualzinho termina Apocalipse 22, 21 e 22, que é a eternidade, a Nova Jerusalém. Então, isso quer dizer que a visão que nós vemos no Apocalipse 7, ela começa com o arrebatamento dos vencedores e vai se estendendo fora do tempo, né? Claro, começa no tempo, mas vai indo fora do tempo e vai sendo algo eterno. Irmãos, estão entendendo isso, irmãos? Isso é muito importante entender para não confundir Apocalipse 7 na nossa cabeça. Ou seja, começa com a visão dos vencedores, mas como vai se estendendo por toda a eternidade, é possível que chegue um ponto que englobe todos os filhos de Deus. Vocês estão conseguindo entender? Por isso que fala em numerosa multidão também. Não sei se eu confundi os irmãos, né? Espero que não tenha confundido. Mas o que importa, mas é isso que nós entendemos, que ela começa no tempo com o arrebatamento e vai se estendendo pela eternidade, porque termina com a situação de Deus eternamente com eles, que nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, né? Aí alguém pode dizer assim, mas espera aí, irmão Gustavo, no capítulo 7 eles estão no trono. E lá, Apocalipse 21 e 22, o trono não está no terceiro céu? Está. Mas Apocalipse 21 e 22, eles estão também diante do trono? Estão. Não estão? Não acabam de ver que estão diante do trono? Ah, mas em Apocalipse 21 e 22, eles estão no trono lá no céu? Vem do céu a Nova Jerusalém, mas ela desce para o novo céu, para a nova terra, desce para a terra, mas ela vem do céu. Então é algo, Apocalipse 7 começa com o arrebatamento dos vencedores até o trono, e depois aparece eles, no final do capítulo, continuando no trono, mas descendo para a terra. Isso quer dizer que eles começam indo para o trono, mas em algum momento lá na frente, a visão eles mostram estando eternamente. Por que eu digo na terra? Porque ele termina com o Apocalipse descendo do céu para a terra. Eu estou com medo de estar confundindo vocês, mas se eu estiver confundindo vocês, não preocupa não, tá? Deixa quieto. Mas por que eu estou dizendo Apocalipse 21? Fala assim, ó. Se você pegar Apocalipse 21, versículo 1, fala assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aí, olha o versículo 10, desculpa, vai para o 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então ela vem para a terra. E a Nova Jerusalém somos nós, somos todos vencedores, que estão lá no céu e vêm para a terra. Mas assim, vamos prosseguir, porque eu acho que isso não é o mais importante, não. Eu achei importante explicar para vocês, mas não sei se eu confundi vocês, mas não é o mais importante. O mais importante é esse desfrute. É isso que eu quero tocar mesmo. É o desfrute que vai acontecer com esses vencedores e, por fim, com todos os servos de Deus, né? Na Nova Jerusalém, né? Que é esse versículo 15 em diante. Fala, razão porque se acham diante do trono de Deus, eu estou lendo Apocalipse 7:15. Diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário. Irmãos, eu queria explicar esse versículo agora com detalhe. Nós vamos servir a Deus eternamente. Nós vamos estar numa situação tão maravilhosa e perfeita. Nós vamos servir o Senhor de dia e de noite na presença de Deus, no seu santuário. Amém. A Nova Jerusalém, quando nós chegarmos lá na frente, vocês vão ver que ela é um grande santuário. E a Nova Jerusalém somos nós, tá? A Nova Jerusalém é a união eterna entre Deus e o homem. E ela é um grande santuário, ela é um grande santo dos santos. Sabia disso? A Nova Jerusalém ela é quadrada. No tabernáculo e no templo, a parte quadrada era o santo lugar. Perdão, era o santo dos santos. Então a Nova Jerusalém vai ser um grande santuário, em que nós vamos servir a Deus de dia e de noite.
Por isso, irmão e irmã, se você e eu, nós hoje não servimos a Deus, se nós não temos o hábito de servir ao Senhor, provavelmente nós não seremos arrebatados como vencedores. E mesmo que lá na, como, arrebatados, eu digo no primeiro arrebatamento, quer dizer, né? Quando eu digo primeiro arrebatado é antes da grande tribulação. Mas, em algum momento, no final todos serão arrebatados, todos os filhos de Deus, em algum momento nós vamos ter que aprender a servir o Senhor de dia e de noite. Então, é melhor que nós aprendamos hoje a servir o Senhor de dia e de noite, porque eternamente é o que nós vamos fazer. Servi-lo de dia e de noite. Hoje, nós não conseguimos servir o Senhor de dia e de noite. Conseguimos? Mesmo que nós gostaríamos de fazer isso, mesmo que nós quiséssemos, nosso corpo físico não nos permite servir ao Senhor de dia e de noite. Não é verdade? Não é? Quem consegue servir o Senhor de 24 horas por dia? Nós não conseguimos ainda, mas nós temos que ter esse coração. Um dia, a situação será tão perfeita que nós vamos servir o Senhor de dia e de noite. Aí fala, e aquele que se assenta no trono, que é Deus, olha o cuidado do Deus triuno, aqui é o Deus triuno. Apesar de não falar do Espírito, por que que não fala do Espírito aqui? Você vê que vai falar do Pai, que estende o tabernáculo sobre nós, vai falar do Filho, que é o que nos pastoreia, que é o Cordeiro que nos pastoreia. Mas onde está o Espírito? O Deus triuno é o Pai, o Filho e o Espírito. Cadê o Espírito? O Espírito está em nós. Por isso que ele não aparece aqui. Mas esse aqui é o trabalhar do Deus triuno. Por isso que eu falei aqui no título da mensagem, eu queria ter colocado Deus triuno. Eu coloquei o pastoreado do Cordeiro, mas é o Deus triuno aqui. Porque mas fala, no versículo 15 fala do Pai, ó. Fala, ó, e aquele que se assenta no trono, que é o Pai, estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Tabernáculo é que Deus vai fazer a morada dele. No Velho Testamento, vou tentar explicar para os irmãos. No Velho Testamento, Deus sempre quis estar com o seu povo. E no Velho Testamento, como o povo, o homem ainda era pecador, não havia sido ainda lavado pelo sangue do Cordeiro, o Senhor não podia estar dentro do homem, apesar que essa sempre foi a intenção de morar dentro do homem, desde lá de Gênesis, quando ele criou a árvore da vida, né? Para que o homem comesse da árvore da vida, né? E entrasse, e Deus entrasse para dentro do homem. Mas aí, como entrou primeiro na natureza pecaminosa, entrou na árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus então não pôde entrar dentro do homem. Então, mas Deus sempre quis estar com o seu povo. Então, Deus criou um meio provisório que era o tabernáculo. Então, o tabernáculo, a presença de Deus estava ali no Santo dos Santos, né? A parte mais íntima do tabernáculo. Então, o tabernáculo era Deus com os homens, mas Deus exteriormente aos homens. E aí, quando o Senhor Jesus veio, foi a primeira vez que Deus tornou-se um homem, encarnou-se. E quando o Senhor Jesus veio, lá em João capítulo 1, fala quando ele se encarnou, na palavra que se fez carne, na verdade, ele tabernaculou entre nós. Ele habitou, ela fala que habitou entre nós, nossa versão, mas na versão no grego ele tabernaculou entre nós. Quando Deus de fato morou, não só agora junto com o homem, mas dentro do homem. Claro, o Senhor Jesus, antes de morrer, ele não estava dentro dos seus discípulos ainda, estava entre nós, junto conosco, né? E o nome dele era Emanuel, vocês lembram? Deus conosco. O tabernáculo, Deus conosco é o tabernáculo, ele era o tabernáculo Deus conosco, tá? Se pegar o João capítulo 1, deixa eu voltar para os irmãos lá. João capítulo 1, no versículo 14, fala: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." Na verdade, no grego "E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós." Ou seja, Deus se tornou um homem, o Verbo, que é Deus, se tornou carne, que é Cristo, né? E habitou, tabernaculou, fez o tabernáculo entre nós. Ele era Emmanuel, Deus conosco. Só que aí, quando o Senhor morreu, citou, ao morrer, ele nos lavou com seu sangue, e ao citar ele como Espírito, entrou para dentro de nós. E aí, a igreja passou agora a ser esse tabernáculo. Deus habita dentro de nós. O Santo dos Santos é o nosso espírito, não é? Eu lembro que o irmão Lee, muito próximo de falecer, ele deu uma mensagem. Só que eles usam uma maneira didática de explicar dos três tabernáculos, né? Aí ele falou do primeiro tabernáculo, que é do Velho Testamento, do segundo tabernáculo, que é Cristo, na verdade, né? Ou seja, Cristo é Deus com os homens, e o terceiro tabernáculo é a Nova Jerusalém, que é a expansão do segundo tabernáculo. Então,
que é a Nova Jerusalém? É Deus com os homens também, eternamente. Só que é um grande tabernáculo. Então, Cristo era o segundo tabernáculo que foi crescendo. Ao entrar para dentro de nós, Cristo agora mora dentro de nós, da igreja, e foi aumentando. A igreja é o tabernáculo de Deus hoje, que é a expansão de Cristo, que é o corpo de Cristo. E foi aumentando, aumentando, até que um dia vai tornar-se o terceiro tabernáculo, na verdade é um tabernáculo só, o terceiro tabernáculo, que é a Nova Jerusalém, que é Deus com os homens e os homens com Deus por toda a eternidade. E aonde fala que a Nova Jerusalém é o tabernáculo? Quer ver? Vamos lá, Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Vamos ler o versículo 1. Apocalipse 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus. Está falando que a nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Tá vendo? Nova Jerusalém é o terceiro tabernáculo. Na verdade, é um tabernáculo só. Por que que eu estou entrando em tudo isso aí, irmãos? Porque essa visão de Apocalipse 7, por isso que eu falo que ela vai para a eternidade, ó. Quando chega no versículo 15, fala assim, ó. E aquele, no final do versículo 15, aquele que se senta no trono, estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Ou seja, Deus vai colocar seu tabernáculo sobre esses vencedores, né? Que começam com os vencedores, mas acabam virando todos os filhos de Deus lá na frente, para toda a eternidade. Ou seja, o Senhor, a maneira como ele vai cuidar de nós é estendendo sobre nós o tabernáculo. Ou seja, nós vamos estar eternamente com ele, habitando com Deus eternamente. E aí fala, versículo 16: jamais terão fome, nunca mais terão sede. Aí um irmão me perguntou uma vez, achei boa a pergunta dele, falou assim: irmão, lá em Apocalipse fala que nós nunca mais vamos comer nem beber na eternidade, nós não vamos precisar mais comer nem beber. Aí eu falei: ué, mas irmão, onde você tirou isso? Aí ele falou: tem um versículo lá, fala que nós jamais teremos fome, jamais teremos sede. Bom, aí eu expliquei para ele, quando eu fui ver o versículo aqui, eu expliquei para ele: irmão, é o seguinte. Nós não sabemos, eu não sei dizer, sinceramente não sei se na eternidade nós vamos comer ou beber. Porque aqui não quer dizer que nós não vamos necessariamente não comer, falar que nós não vamos ter fome. O que quer dizer que não ter fome? É que você está tão satisfeito por Deus, o Senhor Jesus já está nos alimentando tanto, tanto que você nunca tem no estágio de estar com fome. Por exemplo, hoje você pode estar na situação de não ter fome, mas é porque você não está comendo? Não. Às vezes você comeu tanto que você não tem fome, então você está satisfeito. Não ter fome hoje, para nós, é sinal de que nós estamos satisfeitos, não é? E não ter sede é sinal que nós estamos satisfeitos também. É, mas hoje, não ter fome é porque eu não como? Não. Não ter sede é porque eu não bebo? Não. É porque eu estou sempre satisfeito. Ao ponto que nunca chega um momento que me dá fome nem sede. Pode ser que na eternidade, eu não sei explicar, é um mistério, não sei dizer se nós não vamos comer ou não. Acredito eu, mas isso é opinião própria, que talvez até nós comamos e bebamos. Mas o ponto é que nós nunca vamos chegar ao ponto de ter fome e ter sede. Hoje, irmãos, de certa forma, eu tenho medo de tudo que estou falando aqui hoje que esteja confundindo vocês, mas eu espero que não. Hoje, de certa forma, quando nós temos fome e sede, é sinal, até certo ponto, negativo. É positivo, mas ao mesmo tempo é negativo. Por que eu digo isso? Porque se nós temos fome, é porque nós não estamos nos alimentando de Cristo toda hora, todo momento. Ao ponto que, às vezes, nós estamos com nosso estômago espiritual vazio, por isso nós sentimos fome de comer o Senhor. Por um lado, é negativo, porque nos mostra que nós não estamos alimentando todo momento, espiritualmente falando. Por outro lado, também é positivo, porque nós temos fome ainda, não morremos, né? Ou seja, quem tem fome de Deus ainda é algo positivo. Mas se nós, na eternidade, quando nós estivermos sempre nos alimentando do Senhor, por toda a eternidade, irmãos, na eternidade, nós vamos estar tão satisfeitos com o Senhor, comendo do Senhor toda hora, que nós nunca vamos chegar a sentir que está faltando algo de Cristo em nós. Nunca vai ter esse sentimento assim, puxa, porque aqui eu estou aplicando espiritualmente, tá, irmãos? Porque fisicamente eu falei, eu não sei explicar, é um mistério. Para mim é. Mas
espiritualmente, nós nunca vamos chegar ao ponto de falar assim, puxa, estou me sentindo vazio, cadê Cristo no meu interior? Nunca vai acontecer isso. Por quê? Porque nós vamos estar eternamente alimentando o Senhor todo momento. Hoje há situações de fome espiritual, porque às vezes nós ficamos algum período do nosso dia, ou da semana, ou do mês, até do ano, sem buscar o Senhor. E aí entra a situação da fome espiritual. E é o mesmo princípio da sede espiritual. Às vezes sentimos sede espiritualmente porque nós não estamos bebendo a todo momento. Por um lado é bom, por outro lado é ruim. Não se entendendo, né? O bom é porque temos sede ainda. O ruim é porque mostra que está tendo falta. Porque o Senhor não é suficiente? Não, é porque nós não estamos bebendo a todo momento. Mas na eternidade, nós nunca passaremos nessa situação. Não cairão sobre eles o sol, nem ardor algum. O que quer dizer sobre o sol? É situação de sofrimento. O sol não vai mais. Só que eu senti aqui não é o sol físico, né? Até porque na Nova Jerusalém não vai ter sol mais. E o Senhor vai ser a nossa própria luz, né? Mas no sentido de sofrimento, não vai ter aquele calor do sofrimento. Hoje eu cheguei aqui, o Natal reclamou, nossa, que calor que tá aqui, imagina a Araguaína. Porque o calor dá sofrimento. Na eternidade nós nunca mais teremos sofrimento, nem dor alguma. Por quê? Aí ele fala, agora vem a parte do filho, né? A parte do pai é o tabernáculo, a parte do filho qual é? Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Tá vendo? Quando o cordeiro nos apacenta, nós não temos fome nem sede. Então, hoje, quando há situação de fome e sede, por um lado, é sinal que talvez nós não estejamos sendo apacentados pelo Senhor. Quando, quando na eternidade com o Senhor, o Cordeiro vai nos apacentar. E não só nos apacentar, ele vai nos guiar. Nós nunca estaremos perdidos. Hoje, por exemplo, nós temos dificuldade de entender o guiar do Senhor. Puxa, será que o Senhor está me guiando nessa situação? Será que sou eu? Será que é o Senhor que está me apacentando? Às vezes o Senhor está nos apacentando e a gente nem percebe. Ou às vezes duvidamos do apacentamento dele. Às vezes hoje nós ficamos perdidos quanto ao guiar do Senhor, mas na eternidade nunca vai acontecer isso. Ele vai nos guiar para as fontes, não é uma só, são várias fontes, da água da vida. Ou seja, nós vamos ter uma direção perfeita da parte de Deus. E Deus nos enxugará dos olhos toda lágrima. Por que vai ter necessidade de chorar? Né? Choro é sinal de falta de alguma coisa ou de sofrimento. Nós nunca mais vamos sofrer ou sentir isso, irmãos, quando nós tivermos o guiar do Senhor, né? E o apacentamento de Cristo. Cristo, engraçado, quem está nos apacentando aqui, no Apocalipse, é um cordeiro. Cristo, ele é um pastor, não é? Mas ao mesmo tempo ele é um cordeiro, como nós. Ele é o cordeiro mais velho apacentando os cordeiros mais novos, não é? Ele também é uma ovelha. Ele é a ovelha, o primogênito, a ovelha mais velha, é o cordeiro que vai levando as outras ovelhas, né? Então, é, esses versículos nos mostram a situação da eternidade, irmãos, que vai ser tão maravilhosa que nunca vamos ter necessidade de nada. Deus o tempo todo conosco, nós vamos estar servindo Ele o tempo todo, diuturnamente, nunca haverá fome, nunca haverá sede. O Cordeiro vai nos apacentar, vai nos guiar às fontes da água da vida, e nunca vamos chorar por necessidade alguma. Agora, é, quando eu leio esses versículos, irmãos, nós vemos aqui uma situação perfeita, sabia? Porque assim vai ser perfeito. Tudo vai ser perfeito. Vocês querem ver? Olha só, vamos com calma. Por exemplo, vamos ler esses versículos novamente, mas de uma outra visão agora. Olha como tudo vai ser perfeito, tá? Diante do trono, tudo é perfeito, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos ter na eternidade, junto com o Deus triuno, né? O Pai, o Filho e o Espírito em nós vamos ter uma proximidade com Deus perfeita. Por quê? Porque nós vamos estar o tempo todo diante do trono. Olha o versículo 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite. Ou seja, nós nunca mais vamos estar longe de Deus.
Hoje em dia, por mais que nós o busquemos e nós podemos ir até o trono da graça, está sempre disponível para nós, mas nós não chegamos tão próximo assim do trono. Tocamos no trono, mas não com tanta proximidade como vai ser aquele dia. Aquele dia, o nosso serviço e a nossa proximidade vai ser perfeita. Vamos estar diante do trono o tempo todo. Segundo, o nosso serviço a Deus vai ser um serviço perfeito também. Porque vamos servir não só de dia, não só por algumas horas, mas de dia e de noite. Irmão, irmã, você não almeja esse dia maravilhoso? Nós vamos servir nosso Deus o tempo todo. Amém. Por isso que é vergonhoso, é desprezível quando hoje nós convocamos os irmãos para lavar os banheiros no local de reuniões e muitos irmãos nem aparecem. Isso é desprezível. Só desonra ao nosso Deus. Hoje, quem não tem visão espiritual acha que, ai, graças a Deus, escapei de servir o Senhor hoje. Hoje eu tinha uma desculpa perfeita para não ir servir o Senhor lavar o banheiro. Irmão, irmã, se você foge de servir o Senhor, o que que você vai fazer na eternidade? Servir o Senhor, servir o nosso Deus, é a maior honra que nós temos hoje. E para muitos, servir o Senhor é da palavra, da mensagem. Estão totalmente equivocados. Se você acha que o meu melhor serviço ao Senhor é esse aqui, essa mensagem, vocês não estão totalmente equivocados. Servir o Senhor é muito mais do que isso. Servir o Senhor é maravilhoso. Lavar o local de reuniões, lavar o banheiro, cozinhar para os irmãos, pregar o evangelho. Orar é um serviço ao Senhor também. Ouvir uma palavra é um serviço ao Senhor. Agora, quando nós falamos de limpar o local de reuniões, não aparece um gato pingato. Eu não entendo o que que os irmãos vão fazer na eternidade. Nós vamos servi-lo e vai ser um serviço perfeito, de dia e de noite. Terceiro, a nossa comunhão vai ser perfeita. Hoje a sua comunhão é perfeita com Deus? Ser sincero, irmão, é perfeita com Deus? Não é, nem a minha é. A única comunhão que era perfeita com Deus era a comunhão de Cristo com o Pai. Foi a única. Nenhum dos servos de Deus, fora o próprio Senhor, teve uma comunhão perfeita, ininterrupta, que nunca falhou. Mas na eternidade vamos ter uma comunhão perfeita. Por quê? Olha quando fala aqui, ó. E aquele que se senta no trono estenderá sobre ele o tabernáculo, ou seja, vão estar eternamente em comunhão com Deus. Quarto, nós vamos estar satisfeitos eternamente, porque nunca vai ter fome e nunca vai ter sede. Jamais terão fome, jamais terão sede. É satisfação perfeita. Quinto, nós vamos ter uma segurança perfeita. Por quê? Porque o sol não vai cair sobre nós, nem ardor nenhum. Você não precisa ter medo, não, do sol, nem do ardor, nem de dor, nada disso. Porque o Senhor colocou. Por que que não precisamos ter medo do sol? Porque o Senhor estendeu sobre nós o seu tabernáculo. Ele estendeu sobre nós a presença dele. É a presença dele que nos protege. Quem é que nos guarda dos sofrimentos? É a presença de Deus. Hoje em dia, muitas vezes o Senhor não nos livra do sofrimento, mas não quer dizer com isso que nós não estamos sendo protegidos. Quando ele virou para Paulo e falou assim: Paulo, não vou retirar o espinho na carne, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso quer dizer que o Senhor não estava estendendo sobre ele o tabernáculo? Estava. Ele estava sofrendo, mas a graça fazia ele passar por aquilo como se não tivesse nenhum espinho ali. O espinho estava ali, mas a graça também estava ali protegendo Paulo. A graça é o próprio Cristo. Hoje, o tabernáculo de Deus é a presença de Deus conosco. Isso é segurança, irmãos. Por que que os homens são tão inseguros, se enchem de câmeras, muros altos, seguranças, armas? Porque eles não têm a presença do céu. Eles não têm o tabernáculo de Deus sobre eles. O tabernáculo nos dá segurança. Aquele dia, por toda a eternidade, será uma segurança perfeita. Depois nós vamos ter uma direção perfeita, porque o Cordeiro vai nos apacentar e o Cordeiro vai nos guiar, fala no versículo 17. Ou seja, nós nunca mais vamos preocupar se vai faltar apacentamento para nós
ou o guiar de Deus conosco. Nós vamos estar em dúvida do guiar de Deus, vai ser um guiar perfeito. E por fim, nós vamos ter uma alegria que nunca vai terminar perfeita, porque o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Nunca mais vai ter motivo de tristeza, irmãos. Então, o que nós temos nesses versículos 15, 16, 17 repetindo, é uma proximidade perfeita de comunhão com Deus, está diante do trono, um serviço perfeito a Deus, serve de dia e de noite, não é só alguns momentos da nossa vida, uma comunhão perfeita com o Senhor botando o tabernáculo sobre nós, vamos estar habitando com Deus eternamente, uma satisfação perfeita, nós nunca teremos fome nem sede, uma segurança perfeita, o Senhor vai nos guardar do sol e de ardor, uma direção perfeita, ó, vai ter o apacentamento de Deus, do Cordeiro, e o guiar do Cordeiro, e vamos ter a alegria perfeita, que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Ou seja, o que nós vemos no versículo 15, 16, 17 é uma situação perfeita e maravilhosa. E aí, quando eu vejo esses versículos, que é aí que eu fui entender pela primeira vez, irmãos, o que que significa o que Paulo falou lá em Filipenses capítulo 3, versículo 12. Vamos ler lá? Vamos ler lá. Filipenses 3, 12. Se, só que eu vou ler o Filipenses 3:12, mas nós devemos até ler o contexto anterior. O contexto anterior, Paulo fala dos sofrimentos. Quer ver? Vamos ler o versículo 10. Quer ver? Ó, ó, fala assim. Para, vamos ver o versículo 9. Ele fala assim. Não, 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, e não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quando ele fala para algum modo de alcançar a ressurreição dos mortos, está falando no grego, quando fala alcançar a ressurreição, não é ressurreição. No grego é a suprema ressurreição. A ressurreição extra. O que quer dizer isso? É uma ressurreição especial, um galardão. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Ele está falando do galardão, ou seja, de ser um vencedor, de estar diante do trono, tá? Dentro dos mortos. Ou seja, porque assim, por que eu digo isso? Porque, na verdade, a palavra aqui, ressurreição, na verdade, é né? A ressurreição acima, tá? Da ressurreição. Agora, todos os filhos de Deus um dia vão ser ressuscitados. Todo mundo vai ser ressuscitado um dia. Todo mundo já morreu, filho de Deus. Até incrédulo vai ser ressuscitado. Todos serão ressuscitados um dia. Os filhos de Deus serão ressuscitados para serem julgados no tribunal de Cristo. E os incrédulos serão ressuscitados para serem julgados no trono branco. Mas um dia todos serão ressuscitados. Então, quando Paulo fala alcançar a ressurreição dentre os mortos, ele nem precisa se preocupar com isso, porque ele vai ser ressuscitado. Por que ele fala que de alguma alcançar a ressurreição? Ele está falando de um prêmio, de uma ressurreição extra que todos os filhos de Deus serão ressuscitados? Serão, mas ele quer uma ressurreição diferente. Uma ressurreição que ele vai ser ressuscitado e vai ganhar um prêmio. Porque muitos filhos de Deus serão ressuscitados e não vão ter o galardão. Outros vão ser ressuscitados e vão ganhar um prêmio. Que prêmio é esse? É estar diante do trono de Apocalipse 7, nessa situação perfeita. Por que eu digo isso? Olha que ele continua no versículo 12. Não o que eu tenha já recebido, já tenha obtido a perfeição. Essa é a perfeição que nós falamos, que acabamos de falar no Apocalipse 7. Ele não obteve essa perfeição ainda, está totalmente perfeito. Mas prossigo para conhecer aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Qual que era o alvo da vida de Paulo? É um dia estar nessa situação perfeita de Apocalipse 7, de proximidade perfeita com Deus, serviço perfeito com Deus, comunhão perfeita com Deus, satisfação perfeita, segurança perfeita, direção perfeita, alegria perfeita. Então ele vivia a vida dele, esse era o alvo. O alvo é: eu quero estar na situação perfeita. Quando eu li esse versículo há muitos anos atrás, quer dizer, até recentemente, por muitos anos, eu sempre pensava nesse versículo, Deus estando perfeito. E é verdade, não está errado. Um dia, a salvação de Deus vai completar nosso ser
e vai ganhar nosso ser totalmente. Porque, por exemplo, quando nós cremos, o Senhor salvou nosso espírito, correto? Mas nossa alma não foi salva nem nosso corpo ainda. Então, a salvação de Deus ainda não completou sua perfeição em nós. Se nós hoje colaborarmos com o Senhor, a nossa alma está sendo salva. A perfeição de Deus está alcançando a nossa alma. Se nós colaborarmos com o Senhor hoje, a nossa alma é salva. Quando o Senhor voltar, vai faltar a última parte do nosso ser salvo, que é o nosso corpo. Que isso vai acontecer quando o Senhor voltar. Aí nosso corpo é salvo, é transfigurado. Quando isso acontecer, todo o nosso ser está perfeito. Nosso espírito está perfeito, nossa alma está perfeita, nosso corpo está perfeito. Não tem mais pecado nenhum em nós. Isso é a salvação completa de Deus. Isso é que Paulo estava querendo dizer como ser perfeito aqui. Todo o ser dele, um dia, tem que ser totalmente salvo. Só que para que é que Deus quer nos salvar totalmente? Para que nós possamos viver isso em Apocalipse 7, irmãos. Porque sem alguém ser totalmente salvo, como é que ele pode experimentar tudo isso que nós falamos de Apocalipse 7? Ele está diante de Deus o tempo todo, servindo a Deus o tempo todo, tendo Deus estabelecendo seu tabernáculo sobre ele não tendo fome nem sede nenhuma, não tendo medo do sol, o cordeiro apacentando ele, o cordeiro guiando ele, as fontes de água e enxugando as lágrimas. Se não houver o nosso ser totalmente perfeito, não é possível esses versículos acontecerem. Então, a salvação completa de Deus, nos fazer perfeitos, é para obtermos, estar nesse estágio de perfeição um dia, para viver esses versículos aqui. Não estão entendendo, irmãos? Então, hoje, a minha visão, quando Paulo fala de Apocalipse de Filipenses 3:12, de buscar a perfeição, hoje eu entendo melhor. Eu entendo que é justamente para que nós estejamos um dia nessa situação perfeita, para desfrutar tudo que o Deus não é, o tabernáculo de Deus, o serviço a Deus, a proximidade com Ele, a segurança, tudo isso que o Senhor nos mostra no Apocalipse 7. Vamos entender, irmãos? Né? Então, esse tem que ser nosso alvo. Isso que é o que Paulo fala da ressurreição extra, alcançar a ressurreição extra, a ep-ressurreição, a sobre-ressurreição. Tá bom, irmãos? Eu vou parar por aqui, eu termino. Espero não ter confundido vocês. Se não entenderam muita coisa, né? Talvez eu fui confuso, por isso que eu falo assim. Não se desespere. Não se desespere e pegue só o que é mais especial aqui, tá? Para nós ganharmos, tá bom? Mas vamos crescer, vamos amar o Senhor, vamos avançar, vamos crescer esses vencedores, né? Que vão estar nessa situação maravilhosa de perfeição. Tudo mais hoje é imperfeito, né, irmão? Nossa comunhão com o Senhor hoje não é perfeita, nossa segurança não é perfeita. Por quê? Porque às vezes nós não sentimos a presença do Senhor. Por isso nós ficamos inseguros, né? Hoje, nosso guiar do Senhor em nós não é perfeito, não porque ele não seja perfeito, porque nós não permitimos que ele nos guie perfeitamente. Hoje, o apacentamento do Senhor na nossa vida hoje não é perfeita. Hoje sentimos fome espiritual, sede espiritual. Hoje, às vezes, nós ficamos procurando cadê as fontes de água viva? Está no nosso interior, mas não conseguimos acessá-las muitas vezes. Hoje, nossos olhos choram em muitas situações. Hoje, temos o sol sobre nós. Porque tudo isso, irmão, nós não estamos na situação perfeita. Mas a meta é essa, prosseguir para o alvo até alcançar a perfeição. Ser aperfeiçoados totalmente, tá bom? Jesus é o Senhor.